Você já imaginou presenciar chuvas de sangue coagulado caindo do céu? Ou ver corpos se decompondo enquanto as pessoas ainda estão vivas e conscientes? Ou pior ainda, observar seres humanos se transformando em criaturas híbridas grotescas, perdendo sua humanidade lentamente? Estes não são cenários de filmes de terror futuristas, mas sinais do fim dos tempos realmente descritos pelos profetas bíblicos. E o sinal número 2 da nossa lista é tão nojento que vai fazer você questionar se realmente quer estar vivo quando esses dias chegarem. Bem-vindos aos Segredos Nojentos da Bíblia. Eu sou o seu nome. E hoje vamos explorar os 7 sinais do fim dos tempos mais nojentos descritos pelos profetas nas Escrituras Sagradas. Quando pensamos no fim do mundo, geralmente imaginamos catástrofes naturais, guerras ou colapso social. Mas os profetas bíblicos viram muito além disso. Eles testemunharam visões de horrores biológicos, transformações corporais grotescas e fenômenos físicos repugnantes que seriam sinais da aproximação do fim. Estas visões proféticas estão espalhadas pelos livros de Daniel, Ezequiel, Isaías, Joel e, é claro, no Apocalipse. Longe de serem apenas metáforas espirituais, muitas destas profecias descrevem, em detalhes perturbadores, alterações do mundo físico e do corpo humano que servem como avisos do julgamento vindouro. E lembre-se, o sinal número 2 é tão grotesco que você talvez queira pular essa parte, mas duvido que consiga controlar a curiosidade. 7. A vegetação sangrenta de Joel. Começamos nossa lista com uma visão perturbadora encontrada em Joel 2:30-31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. À primeira vista, a lua em sangue pode parecer apenas uma referência à coloração avermelhada de um eclipse lunar. Mas o contexto de sangue na terra revela algo muito mais físico e nojento. Estudiosos hebraicos apontam que Joel está descrevendo uma manifestação literal de sangue aparecendo na vegetação e solo. Imagine acordar uma manhã e descobrir que toda a vegetação está exudando uma substância vermelha viscosa. Árvores sangrando através de fissuras na casca, grama coberta com orvalho vermelho escuro e plantações aparentemente saudáveis, revelando o interior ensanguentado quando cortadas. O detalhe mais nojento: este sangue vegetal não seria apenas uma substância semelhante visualmente, mas teria propriedades químicas de sangue real, coagulando quando exposto ao ar, desenvolvendo um odor característico de ferro à medida que se deteriora e atraindo insetos que normalmente se alimentam de carniça. Textos rabínicos antigos expandem esta visão, sugerindo que a vegetação não apenas exibiria sangue, mas passaria por uma transformação metabólica, desenvolvendo tecidos semelhantes a veias pulsantes visíveis sob a superfície de folhas e frutos. Plantas comestíveis, quando mordidas, liberariam jatos de fluido semelhante a sangue, tornando a própria ideia de alimentação repugnante. O impacto psicológico seria devastador. A própria natureza pareceria estar sofrendo, gritando através deste sangramento vegetativo. A justaposição de plantas, símbolos de vida e crescimento, com sangue, símbolo de ferimento e morte, criaria uma dissonância cognitiva profundamente perturbadora. A necessidade contínua de colher e consumir plantas sangrantes para sobreviver transformaria cada refeição em um teste de resistência mental. 6. As águas amargas de Apocalipse. No Apocalipse 8, 10, 11, encontramos um sinal particularmente nojento. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto,
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto é uma planta notoriamente amarga que contém um composto chamado tujona, que em altas doses pode ser tóxico e causar convulsões. Mas a descrição apocalíptica sugere algo muito pior que apenas amargor. A água não apenas se torna desagradável, mas ativamente letal e repugnante. Imagine fontes, rios e poços subitamente transformados em um líquido verde amarelado e viscoso, com consistência quase oleosa. A água não apenas teria um sabor insuportavelmente amargo, mas desenvolveria propriedades cáusticas que causariam queimaduras químicas na boca, garganta e sistema digestivo de quem a bebesse. O detalhe mais nojento: estudiosos sugerem que esta transformação afetaria também a água já presente no corpo humano. O texto diz que muitos homens morreram das águas, não apenas por bebê-las, mas porque a água em seus próprios corpos seria afetada. Imagine o horror de sentir os fluidos corporais se tornando progressivamente mais amargos e tóxicos dentro de você. As vítimas desta água amargurada desenvolveriam sintomas grotescos, olhos e pele amarelados devido à toxicidade hepática, saliva e suor com gosto tão amargo que causariam náusea contínua, e em casos avançados, vômitos de um líquido verde amarelado espesso que deixaria feridas corrosivas por onde passasse. Mais perturbador ainda, as pessoas morrendo devido a esta água envenenada não teriam uma morte rápida. O processo seria lento e tortuoso. Primeiro um amargor persistente na boca, depois dores abdominais crescentes, seguidas por icterícia e deterioração neurológica, culminando em convulsões violentas que poderiam durar horas antes da morte finalmente chegar. E durante todo este tempo, a sede crescente só poderia ser saciada com mais água envenenada, acelerando o ciclo de sofrimento. 5. As pedras gritantes de Abacuque. Em Abacuque 2:11, encontramos uma das imagens mais inquietantes e surreais dos profetas menores. Porque as pedras do muro clamarão, e as traves lhe responderão. À primeira vista, isto pode parecer uma simples personificação poética, mas examinando mais profundamente o contexto e a linguagem original, revela-se algo muito mais perturbador. A palavra hebraica zaak, clamar, não se refere a qualquer tipo de som, mas especificamente a um grito de angústia ou dor, o tipo de grito que uma pessoa emite quando está em agonia extrema. Imagine um mundo onde estruturas inanimadas, paredes, edifícios, monumentos, começam a emitir sons agonizantes semelhantes a gritos humanos. Não seriam vozes articuladas ou mensagens, mas gemidos, lamentos e gritos de dor emanando literalmente da pedra e da madeira. O detalhe mais nojento? Muitos comentaristas bíblicos sugerem que esta manifestação seria acompanhada por alterações físicas nos materiais de construção. As superfícies de pedra desenvolveriam texturas semelhantes à pele, com poros que exsudam umidade salina, como suor. Quando os gritos ocorressem, pequenas fissuras se abririam nas superfícies, semelhantes a bocas contorcidas em agonia. As implicações teológicas são particularmente perturbadoras. Abacuque está profetizando contra aqueles que edificam a cidade com sangue, sugerindo que as próprias estruturas construídas através de opressão e violência literalmente absorveram o sofrimento de suas vítimas. O profeta sugere que estas pedras estão impregnadas com a essência das pessoas que sofreram para colocá-las no lugar. Imagine o impacto psicológico de viver em um mundo onde as próprias paredes à sua volta começam a gritar em agonia, onde cada edifício, monumento e estrutura humana torna-se uma lembrança sonora e visual constante da dor causada pela humanidade.
Não haveria escape destes gritos. Eles emanariam de cada estrutura construída pelo homem, um coro cacofônico de sofrimento que se intensificaria à medida que o fim se aproximasse. 4. Os 4 cavaleiros grotescos. Em Apocalipse 6, 1, 8, encontramos a visão clássica dos 4 cavaleiros. Mas olhando além da representação tradicional, os detalhes do texto revelam aspectos físicos profundamente nojentos que raramente são discutidos. O primeiro cavaleiro, frequentemente associado à conquista ou pestilência, é descrito montando um cavalo branco. Mas o branco não é um branco puro. A palavra grega leukos também pode indicar o branco pálido e doentio da pele leprosa, sugerindo um corcel com aparência de cadáver potencialmente já em estado de decomposição, mesmo enquanto se move. O segundo cavaleiro, montando um cavalo vermelho purros, não está apenas sentado sobre um animal de coloração avermelhada. A palavra sugere um vermelho vivo e úmido, como uma ferida aberta e sangrante. Essencialmente, João está descrevendo um cavalo cuja pele parece esfolada, com musculatura exposta e sangrando constantemente enquanto galopa. O terceiro cavaleiro monta um cavalo negro, carregando balanças que indicam fome. O detalhe perturbador está em Apocalipse 6:6, que menciona óleo e vinho permanecendo intactos enquanto grãos se tornam escassos, sugerindo uma fome seletiva que afeta especificamente alimentos básicos, levando as pessoas a consumirem substâncias não comestíveis, comportamento conhecido como pica, incluindo terra e eventualmente carne humana. O detalhe mais nojento vem com o quarto cavaleiro, montando um cavalo chloros, tradicionalmente traduzido como pálido, mas mais precisamente descrevendo a coloração verde-amarelada de um corpo em decomposição avançada. Este cavaleiro, nomeado Morte, é seguido pelo Hades, o reino dos mortos. O texto sugere que este par deixa corpos parcialmente consumidos em seu rastro. Não totalmente mortos, não totalmente vivos. Estudiosos apontam que a sequência dos cavaleiros descreve um processo acelerado de decomposição do próprio mundo físico. O primeiro representa o início da doença, o segundo, a ruptura e sangramento, o terceiro, o apodrecimento e quebra das estruturas básicas, e o quarto, a putrefação final. Imagine um mundo onde tudo, não apenas pessoas, mas animais, plantas e potencialmente até objetos inanimados, está simultaneamente passando por um processo de decomposição visível enquanto ainda tenta funcionar. 3. Os insetos de Nahum. Em Nahum 3:15 e 17, encontramos uma profecia perturbadora relacionada a insetos. Ali o fogo te consumirá, a espada te exterminará e te devorará como o gafanhoto. Multiplica-te como o gafanhoto, multiplica-te como o gafanhoto migrador. Multiplicaste os teus negociantes mais que as estrelas do céu. O gafanhoto se espoja e voa. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos migratórios, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em nascendo o sol, voam e não se conhece o lugar onde estão. Embora inicialmente pareça uma simples analogia militar, Nahum está descrevendo algo muito mais literal e fisicamente repugnante. A repetição obsessiva de gafanhoto, mencionado 5 vezes em 3 versículos, aponta para uma transformação física real de humanos em formas híbridas insetoides. O profeta descreve pessoas que se multiplicam como gafanhotos, que se espojam, mudam de pele como insetos e depois voam. Ele especificamente menciona que líderes humanos, príncipes e chefes, se tornam como gafanhotos, sugerindo uma metamorfose física real, não apenas comportamental. O detalhe mais nojento, Nahum parece estar descrevendo um processo de transformação em 3 estágios. Primeiro, as pessoas começam a exibir comportamentos de insetos,
movendo-se em enxames coordenados, consumindo vorazmente qualquer vegetação e produzindo sons de clique e zumbido em vez de fala humana. O segundo estágio envolveria mudanças físicas visíveis, a pele se tornando quitinosa e segmentada, membros adicionais brotando do torso e os olhos se dividindo em estruturas compostas facetadas. Finalmente, no terceiro estágio, ocorreria a muda, espojar, onde a pele humana seria descartada completamente, revelando uma forma inteiramente insectoide capaz de voo. O horror desta profecia está na gradualidade da transformação. As vítimas permaneceriam conscientes durante todo o processo, retendo suas mentes humanas, enquanto seus corpos se tornavam cada vez mais alienígenas para elas. Imagine o terror psicológico de sentir seu próprio corpo desenvolvendo características de inseto, de assistir impotente enquanto seus dedos se fundem em pinças quitinosas, sua boca se transforma em mandíbulas e sua pele se endurece em exoesqueleto segmentado. 1. A abominação desoladora de Daniel. Em Daniel 9:27, 11:31 e 12:11, encontramos referências à misteriosa abominação desoladora, ou abominação da desolação. Um sinal apocalíptico tão significativo que Jesus o menciona especificamente em sua própria profecia do fim dos tempos, Mateus 24:15. Embora frequentemente interpretada apenas como um ato de profanação religiosa, um exame mais profundo do termo hebraico shikutz meshomem revela conotações físicas extremamente perturbadoras. Shikutz não significa apenas algo espiritualmente abominável, mas especificamente algo fisicamente repulsivo e nojento, algo que provoca náusea ao ser visto. Daniel está descrevendo algo tão visceralmente repugnante que causa desolação, não apenas física, mas psicológica e espiritual, em qualquer um que o testemunhe. As descrições em Daniel 11, 31, 32 sugerem que esta abominação não apenas será colocada no templo, mas de alguma forma corromperá aqueles que a veem. O detalhe mais nojento: muitos estudiosos antigos, incluindo comentaristas rabínicos e primeiros teólogos cristãos, acreditavam que esta abominação seria algum tipo de entidade biomecânica híbrida, nem totalmente viva, nem totalmente inanimada. Eles visualizavam uma espécie de ídolo que, quando colocado no lugar sagrado, começaria a transformar-se, desenvolvendo características orgânicas como pulsação, respiração e exsudação de fluidos corporais. Imagine uma estátua cujo metal começa a mover-se como carne, cujas juntas rígidas se transformam em articulações flexíveis, cuja superfície desenvolve textura semelhante à pele, mas tudo de uma forma grotescamente errada, uma paródia repulsiva da vida natural. Esta entidade não apenas existiria, mas exigiria veneração, prometendo transformar seus adoradores em seres semelhantes a ela. A desolação, referida no título desta abominação, não seria apenas destruição física, mas um tipo de horror existencial. O reconhecimento de que a própria natureza da realidade e da humanidade está sendo fundamentalmente corrompida e distorcida. Aqueles que testemunhassem esta abominação sentiriam uma sensação profunda de wrongness, algo tão fundamentalmente contrário à ordem natural que sua mera existência causaria trauma psicológico permanente. 2. O mais nojento, a visão dos ossos de Ezequiel. Chegamos agora ao número 2. Possivelmente o sinal mais nojento do fim dos tempos descrito pelos profetas, encontrado em Ezequiel 37:1-14, a famosa visão do vale de ossos secos. Esta passagem é frequentemente interpretada positivamente como uma metáfora da ressurreição ou restauração nacional de Israel. No entanto, os detalhes literais do texto revelam um processo biológico profundamente perturbador. Ezequiel descreve ossos que se juntam, são cobertos por tendões, depois carne e finalmente pele.
um processo de ressurreição física descrito em detalhes gráficos. A chave para compreender o verdadeiro horror desta visão está no versículo 8, onde Ezequiel observa que após os corpos serem reconstruídos, não havia fôlego neles. Eles estavam anatomicamente completos, mas ainda não vivos. Apenas depois, quando o fôlego Ruach entra neles, eles se tornam verdadeiramente reanimados. O detalhe mais nojento: o processo de reconstrução corporal que Ezequiel testemunha não seria instantâneo nem indolor. O profeta descreve um ruído e estrondo enquanto os ossos se juntam, o som de esqueletos sendo forçados de volta à configuração humana. Em seguida, tendões e músculos se esticam sobre os ossos, como filamentos vivos desenvolvendo-se visível e audivelmente. Agora, imagine este processo acontecendo não apenas com um corpo, mas com um exército numerosíssimo de cadáveres em vários estados de decomposição. Alguns seriam esqueletos antigos, outros cadáveres recentes, outros ainda em estado de decomposição ativa. O horror esmagador de presenciar uma reconstrução corporal em massa, trilhões de células e tecidos se reorganizando simultaneamente, seria além da compreensão humana. O aspecto verdadeiramente perturbador desta visão, como um sinal do fim, é que, diferente da interpretação tradicional positiva, alguns estudiosos do fim dos tempos sugerem que este processo poderia acontecer fora da vontade divina, uma ressurreição tecnológica ou necromântica forçada de corpos que deveriam permanecer em descanso. Se interpretada como um sinal do fim, esta visão poderia representar uma violação profana da barreira entre vida e morte. Ainda mais nojento é o período entre a reconstrução física e a verdadeira reanimação. Ezequiel descreve corpos completamente reconstruídos, mas ainda sem o sopro da vida, essencialmente cadáveres intactos com potencial para movimento, mas sem consciência ou alma. Imagine um vale inteiro de corpos recém-formados, perfeitamente preservados como manequins de carne, aguardando o comando final para se levantarem. Este sinal do fim dos tempos sugere um período onde a própria morte seria destabilizada, nem verdadeiramente morte, nem verdadeiramente vida, mas um estado horrível entre os dois, onde corpos poderiam ser reconstruídos, mas as almas não estariam necessariamente presentes. O Vale de Ossos de Ezequiel, se tomado literalmente como um sinal apocalíptico, representaria uma ruptura fundamental na própria natureza da existência. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração dos sinais do fim dos tempos mais nojentos descritos pelos profetas bíblicos. Estas visões perturbadoras nos mostram que o Apocalipse não será apenas um evento de destruição física, mas uma transformação grotesca da própria natureza da realidade e da biologia. O que torna estes sinais particularmente fascinantes é como muitos deles parecem descrever alterações fundamentais nas leis da natureza que assumimos como imutáveis. A barreira entre vida e morte torna-se porosa. A distinção entre humano, animal e objeto inanimado dissolve-se. Os próprios elementos do mundo natural, água, pedra, plantas, desenvolvem características que desafiam nossa compreensão. Também é intrigante notar como muitos destes sinais envolvem inversões perturbadoras. A vegetação, símbolo de vida, exsudando sangue, pedras, símbolo de solidez e estabilidade, gritando em agonia, corpos mortos reconstruídos enquanto os vivos se transformam em formas grotescas. Estas inversões sugerem um mundo literalmente virando-se do avesso à medida que se aproxima de seu fim profetizado. Agora quero saber, qual destes sinais do fim dos tempos você achou mais perturbador? Foi a visão dos ossos de Ezequiel que eu avisei, ou algum outro te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem estômago forte para mais conteúdo como este,
Não esqueça de se inscrever no canal Segredos Nojentos da Bíblia e ativar o sininho. Na próxima semana, vou revelar as 8 descrições mais nojentas do inferno nos textos religiosos. E acredite, tem tormentos ali que fariam até estes sinais apocalípticos parecerem agradáveis. Clique no card que está aparecendo agora para assistir nosso vídeo sobre pragas do Apocalipse mais nojentas da Bíblia. E compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que o fim dos tempos será apenas como um filme de ação hollywoodiano. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. E te mantenha longe destes sinais apocalípticos nojentos.